Meu nome é Marissa Cooper e, aos 27 anos, achei que entendia minha posição com a minha família. Isso foi antes de descobrir que fui excluída da festa de noivado da minha irmã, Amanda. Quando confrontados, meus pais casualmente descartaram a ideia como apenas uma reunião casual no clube de campo. Nada de especial. A traição crua me levou a reservar um voo espontâneo para Costa Rica naquela mesma noite. Quando meu avião decolou na manhã seguinte, desliguei meu telefone, desesperada por uma fuga. Horas depois, quando finalmente o liguei novamente, encontrei 37 chamadas perdidas e uma dúzia de mensagens de voz chorosas. Antes de contar o que aconteceu em seguida, me diga de onde você está assistindo e clique em inscrever-se se histórias de drama familiar como a minha fazem você se sentir menos sozinha em suas próprias lutas. Enquanto crescia, Amanda e eu éramos mais do que irmãs. Éramos confidentes, conspiradoras e as defensoras mais ferrenhas uma da outra. Com apenas 2 anos de diferença, dividíamos um quarto com 2 camas de solteiro encostadas em paredes opostas. O espaço entre elas se enchia de conversas sussurradas muito depois de nossos pais acharem que estávamos dormindo. Tínhamos nossa própria linguagem secreta, composta de palavras inventadas e piadas internas que ninguém mais entendia. Quando as crianças da vizinhança me provocavam por causa do meu aparelho na 5ª série, era Amanda quem as confrontava, apesar de ser mais nova e menor. Quando Amanda tinha dificuldades com matemática no ensino fundamental, eu passava horas ajudando-a a praticar equações até que finalmente fizessem sentido. Nosso vínculo permaneceu forte durante a faculdade, mesmo quando me mudei para Northwestern, a 3 horas de distância, enquanto ela ficava mais perto de casa, na Universidade de Illinois. Mantivemos chamadas de vídeo semanais todos os domingos à noite, um ritual que protegíamos ferozmente, apesar das agendas lotadas. Quando me formei e consegui meu primeiro emprego em marketing em Chicago, Amanda me visitava todos os meses naquele primeiro ano, ajudando a decorar meu minúsculo apartamento e explorando a cidade juntas. Olhando para trás, consigo identificar quando as coisas começaram a mudar. Foi sutil no início, uma mudança gradual que aconteceu depois que Amanda conheceu Jackson Taylor no casamento de um amigo, 2 anos antes. Jackson vinha de uma família rica e tradicional, que morava em Chicago há gerações. Sua família possuía propriedades por todo o centro-oeste e tinha a reputação de seus valores conservadores e círculo social unido. A cada mês que passava, após começarem a namorar, nossas ligações se tornavam menos frequentes. Amanda cancelava planos de última hora, geralmente com uma mensagem mencionando algo sobre os eventos familiares de Jackson serem prioritários. Percebi a mudança, mas inventei desculpas para ela, dizendo a mim mesma que ela estava apenas vivenciando aquela fase inicial de relacionamento, que nos consumia completamente. A dinâmica familiar sempre foi um tanto complicada em nossa casa. Nossos pais, Michael e Catherine Cooper, tinham expectativas claras sobre o que o sucesso e a felicidade deveriam significar. Papai construiu seu escritório de contabilidade do zero, e mamãe era a esposa perfeita e solidária, que era voluntária na igreja e oferecia jantares impecáveis. Eles valorizavam a tradição, as aparências e seguir o caminho estabelecido: faculdade, carreira, casamento e filhos, nessa ordem. Eu sempre fui a filha focada na carreira. Depois de me formar com honras e garantir uma vaga em uma respeitada agência de marketing em Chicago, me dediquei à construção da minha reputação profissional. Saí com encontros casuais, mas nunca me senti pressionada a me estabelecer. As paredes do meu apartamento exibiam minhas fotos de viagens em vez de retratos de família. Eu tinha 3 tatuagens, todas pequenas e significativas, que minha mãe fingia não ver nas reuniões de família. Pintei meu cabelo naturalmente castanho com mechas sutis em tom bordô e preferi cores fortes de batom que faziam minha mãe estremecer. Amanda, por outro lado, seguiu o caminho tradicional que nossos pais haviam imaginado. Tornou-se professora do ensino fundamental, uma profissão que nossa mãe considerava nobre. Morava a apenas 20 minutos de distância dos nossos pais, filiava-se à mesma igreja e era voluntária nos mesmos eventos beneficentes. Seu cabelo manteve o loiro natural. Seu guarda-roupa consistia em tons pastéis e bainhas modestas, e ela parecia perfeitamente satisfeita em adotar a visão de uma vida bem vivida dos nossos pais. Nunca me ressenti das nossas diferenças até notar como os rostos dos meus pais se iluminavam ao discutir as escolhas de vida de Amanda, enquanto apenas concordavam educadamente com minhas promoções ou projetos criativos. Quando Amanda e Jackson ficaram noivos, após 18 meses de namoro, descobri por meio de uma mensagem em grupo que incluía familiares e amigos próximos.
Apesar da dor momentânea por não ter sido informada pessoalmente antes do anúncio, senti uma felicidade genuína pela minha irmã. Jackson parecia adorá-la, e ela brilhava sempre que ele estava por perto. Naquela noite, liguei para ela imediatamente após ver a mensagem. "Estou tão feliz por você, Amanda", exclamei, falando sério, apesar da dor persistente de descobrir isso junto com todo mundo. "Conte-me tudo. Como ele me pediu em casamento?" A voz de Amanda transbordava de entusiasmo ao descrever o elaborado pedido de casamento de Jackson na casa de campo da família, com direito a pétalas de rosa e um fotógrafo escondido nos arbustos para registrar o momento. Ouvi atentamente, fazendo perguntas e compartilhando sua alegria. "Sabe, quero ajudar com qualquer coisa que você precisar", ofereci. "Posso voltar para casa no próximo fim de semana e podemos começar a procurar locais, vestidos ou o que você quiser." "Seria incrível", respondeu Amanda, embora eu tenha notado uma leve hesitação em sua voz. "Deixe-me falar com a mãe de Jackson primeiro. Ela está muito animada para ajudar a planejar tudo." Ignorei o comentário, presumindo que ela estivesse apenas sendo atenciosa com a futura sogra. No dia seguinte, passei 3 horas procurando o presente perfeito para os parabéns, finalmente me decidindo por um álbum de fotos personalizado com as iniciais gravadas na capa de couro e um vale-presente para uma sessão de fotos de casal. Quando o presente chegou ao apartamento dela, Amanda ligou para me agradecer. "Que gentileza, Marissa. Você sempre sabe exatamente o que comprar." "É o que as madrinhas fazem", respondi alegremente, presumindo que esse papel seria naturalmente meu, dada a nossa proximidade. O silêncio que se seguiu durou um instante a mais. "Quanto a isso", Amanda finalmente disse, "ainda não decidi quem será a festa de casamento. Jackson tem muitas irmãs e primas, então ainda estamos calculando os números e tudo mais." Esse foi o primeiro sinal de alerta real, um pequeno sinal de alerta que preferi ignorar. Nas semanas seguintes, padrões mais preocupantes emergiram. Sempre que eu perguntava sobre os planos para a celebração do noivado, meus pais mudavam rapidamente de assunto. Quando eu mencionava reservar uma folga do trabalho para eventos pré-casamento, minha mãe dizia vagamente: "Ah, não se preocupe com isso ainda." Nada foi decidido. Apesar de supostamente indecisa, notei que meus pais conversavam baixinho por telefone, que terminavam abruptamente quando eu entrava na sala. Minhas mensagens para Amanda sobre compras de vestidos ou visitas a locais de eventos ficaram sem resposta por dias, apenas para receber respostas breves como "ainda estou resolvendo as coisas" ou "a mãe do Jackson já está cuidando disso." Em nenhum momento fui consultada sobre quaisquer planos, apesar de o planejamento do casamento fazer parte das minhas habilidades profissionais. Eu coordenava eventos corporativos para grandes clientes. No entanto, minha opinião não foi solicitada para a celebração da minha irmã. Mesmo assim, tentei manter otimismo, dizendo a mim mesma que o planejamento do casamento era estressante e que tudo se normalizaria assim que a empolgação inicial passasse. Eu não tinha como saber, naquela época, o quão profundamente estava sendo excluída ou como a verdade destruiria para sempre a imagem que eu tinha da minha família. O primeiro momento verdadeiramente suspeito aconteceu numa terça-feira à noite, 3 semanas após o anúncio do noivado. Eu estava navegando pelo Instagram enquanto esperava a comida para a viagem quando parei em uma publicação da minha prima Nathalie. A foto a mostrava segurando o que parecia ser um convite formal com uma legenda que dizia: "Estou muito animada para a grande festa de noivado da Amanda e do Jackson no mês que vem. Hora de comprar um vestido novo. Hashtag celebração em família, hashtag festa de noivado." Meu dedo pairou sobre a tela enquanto a confusão me invadia. Festa de noivado. Que festa de noivado? Ampliei a foto, identificando a escrita elegante no papel cartão creme. Era claramente um convite formal para uma festa em um clube de campo marcada para dali a 3 semanas. Tirei um print da tela e fiquei olhando para ela, tentando entender por que eu não tinha recebido um convite ou sequer ouvido falar desse evento. Talvez o meu tivesse se perdido no correio. Ou talvez fosse uma surpresa e a Nathalie a tivesse estragado sem querer. Mas isso também não fazia sentido, já que eu precisaria saber para comparecer. No dia seguinte, decidi mencionar isso casualmente durante meu telefonema semanal com meus pais. Então, vi algo sobre uma festa de noivado da Amanda e do Jackson no Avod Country Club, mantive o tom de voz leve, dando-lhes a oportunidade de explicar. O riso nervoso da minha mãe imediatamente disparou o alarme. "Ah, e isso, é só uma pequena reunião que os pais do Jackson queriam organizar.
Nada formal. Mas o convite que a Nathalie postou parecia bem formal, retruquei. Quando você ia me contar sobre isso? Meu pai pigarreou daquele jeito que faz quando se sente desconfortável. Você sabe como está ocupada com o trabalho, querida. Imaginamos que você não conseguiria vir de qualquer maneira para um evento casual. São principalmente os sócios da família do Jackson e alguns amigos deles do Country Club. Além disso, acrescentou minha mãe rapidamente, você sabe como se sente em relação a esses eventos enfadonhos do Country Club. Você sempre diz que são chatos e pretensiosos. As explicações deles pareciam ensaiadas, como se tivessem antecipado a conversa. E embora eu já tivesse reclamado de algumas das festas deles no clube de campo no passado, esta era completamente diferente. Era a festa de noivado da minha irmã. Não deveria ser uma escolha minha? Perguntei, tentando disfarçar a mágoa. Eu gostaria de estar presente para Amanda, independentemente do local. Claro, querida, disse minha mãe, em tom tranquilizador. Mas não é tão importante assim. As comemorações de verdade virão depois, com o casamento. Depois de desligar, mandei uma mensagem para Amanda imediatamente. Acabei de saber da festa de noivado em Wildwood. Estou ansiosa. Precisa da minha ajuda com alguma coisa? A resposta dela só veio na manhã seguinte. É só algo que os pais do Jackson insistiram em organizar. Principalmente os amigos deles. Não se preocupe com isso. Tentei novamente. Eu ainda gostaria de estar presente para comemorar com você. Devo confirmar a presença diretamente para eles? Desta vez, a resposta dela demorou ainda mais. Não é nada demais. Coisas super chatas. Faremos algo divertido, só nós dois, mais tarde. Prometo. Quando sugeri um almoço naquele fim de semana para colocarmos o papo em dia, ela alegou que estava atolada de tarefas para o planejamento do casamento. Me ofereci para ir junto e ajudar, mas ela recusou. A mãe do Jackson tem uma agenda cheia. Adiado. Esse adiado nunca se concretizou. Todas as minhas tentativas de me conectar com minha irmã na semana seguinte foram recebidas com desculpas vagas e cancelamentos. Confusa e cada vez mais magoada, confidenciei à minha melhor amiga, Tara, enquanto tomávamos uns drinks no nosso bar favorito naquela sexta-feira à noite. Espera aí, eles vão dar uma festa de noivado formal e não te convidaram. Que absurdo, disse Tara, com a expressão refletindo a indignação que eu sentia, mas vinha reprimindo. Eles ficam dizendo que não é nada demais, apenas uma reunião casual, expliquei, torcendo meu guardanapo nervosamente. As sobrancelhas de Tara se ergueram. No Wildwood Country Club? Aquele lugar tem uma lista de espera de 6 meses para eventos e um código de vestimenta rigoroso. Isso não é nada casual. Não entendo o que está acontecendo, admiti, sentindo as lágrimas ameaçarem. Amanda e eu sempre fomos próximas. Por que ela me excluiria de algo assim? Tara estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. Será que é a família do Jackson? Talvez eles sejam do tipo que quer controlar tudo e todos. Você já os conheceu? Percebi, assustada, que só tinha encontrado os pais do Jackson uma vez, brevemente em um jantar logo depois de começarem a namorar. Eles foram educados, mas reservados, fazendo perguntas incisivas sobre minha carreira e vida pessoal que pareciam mais uma avaliação do que interesse genuíno. Talvez, admiti, mas a Amanda não me defenderia? E por que meus pais concordariam? Porque eles estão tentando impressionar os parentes ricos, sugeriu Tara. Você disse que a família do Jackson tem muitos contatos. Suas palavras plantaram uma semente de dúvida que cresceria nos dias seguintes. Naquela noite, mal dormi, repassando cada interação com minha família no mês anterior, em busca de pistas que eu pudesse ter perdido. Lembrei-me de outras ocasiões em que meus pais priorizaram as necessidades ou desejos de Amanda em detrimento dos meus, situações que eu descartei como inconsequentes na época. Houve a minha formatura na faculdade, quando eles saíram mais cedo porque Amanda tinha um pequeno recital de dança naquela noite. A vez em que eles remarcaram nosso tradicional Natal em família porque Amanda e Jackson queriam passar parte do feriado com a família dele. As sutis sugestões de que meu foco na carreira era, de alguma forma, uma fase que eu superaria quando encontrasse o homem certo, enquanto as escolhas de Amanda eram celebradas como ideais.
Será que eu estava cega a um padrão que existiu a vida toda? Eu era estranha na minha própria família? Essas perguntas circulavam em minha mente ao amanhecer, deixando-me exausta e mais incerta do que nunca sobre onde eu realmente estava com as pessoas que eu mais amava. Minhas crescentes suspeitas me levaram a investigar mais a fundo. Liguei para minha tia Linda, irmã da minha mãe, que sempre foi mais direta do que meus pais. Tia Linda, estou confusa sobre a festa de noivado da Amanda. Meus pais fizeram parecer que não era nada especial, mas eu vi o post da Nathalie com um convite formal. Sua hesitação falou por si só antes mesmo de ela responder. Ah, Marissa, eu presumi que você soubesse. É um evento bem formal. Os Taylors convidaram mais de 100 pessoas. Seu tio e eu já compramos roupas novas. 100 pessoas, repeti, com o estômago embrulhado. Sim, querida. A família do Jackson convidou várias famílias importantes de Chicago. Ouvi dizer que até contrataram aquele chefe famoso do programa de culinária que sua mãe adora. Em seguida, entrei em contato com meu primo Thomas, que sempre foi honesto comigo. Sua confirmação constrangedora acrescentou mais detalhes dolorosos, incluindo que haveria um quarteto de cordas ao vivo e fotógrafos profissionais. Cada vez mais desesperada por respostas, me vi fazendo algo que nunca imaginei, buscando pistas nas redes sociais. Meus esforços foram recompensados quando descobri a conta do Instagram da Elegant Chicago Events, uma empresa de planejamento de casamentos de alto padrão. Suas postagens recentes incluíam teaser de uma próxima celebração de noivado no Avod Country Club na data exata da festa de Amanda. Embora não mencionassem nomes, o esquema de cores blues, rosa e dourado combinava com as cores favoritas de Amanda. Uma postagem mostrava exemplos de jogos de mesa com cartões de caligrafia elaborados e centros de mesa com orquídeas frescas. Outra revelava guardanapos de coquetel personalizados com A e J monogramados em dourado. A postagem mais reveladora mencionava trajes formais obrigatórios e mostrava o interior do grande salão de baile do Avod sendo transformado com lustres de cristal e arranjos de rosas brancas. Não se tratava de uma reunião casual. Era uma celebração extravagante que claramente estava sendo planejada há semanas, se não meses. Munida dessas evidências, confrontei meus pais novamente, desta vez com capturas de tela prontas no meu celular quando cheguei à casa deles sem avisar na tarde de domingo. Eu sei sobre a festa formal, disse eu sem preâmbulos, sentada à mesa da cozinha. Sei sobre os mais de 100 convidados, o chefe celebridade, o quarteto de cordas e os fotógrafos profissionais. O que não sei é porque todos estão mentindo para mim sobre isso. Os olhos da minha mãe imediatamente se encheram de lágrimas, uma reação que antes me faria recuar e pedir desculpas. Mas não desta vez. É complicado, querida, disse ela, pegando minha mão, que eu puxei. A resposta do meu pai foi menos compreensiva. Às vezes, as coisas não são sobre você, Marissa, disse ele, com um tom de voz áspero que eu raramente ouvia. Sua irmã vai se casar com alguém de uma família importante, e há certas expectativas. Que expectativas excluem uma irmã de uma festa de noivado? Perguntei. Minha mãe enxugou os olhos com um lenço de papel. Nós só queremos o melhor para Amanda. Este é um momento tão importante para ela. E para a família de Jackson, acrescentou meu pai, incisivo. Eles são muito tradicionais, muito preocupados com as aparências. O que isso tem a ver comigo? O silêncio desconfortável que se seguiu foi finalmente quebrado pela voz suave da minha mãe. Deixe sua irmã ter o momento dela, Marissa. Por favor, não complique isso. Saí da casa deles mais confusa e magoada do que antes, e a ausência de respostas deles alimentou meus piores medos sobre o verdadeiro motivo da minha exclusão. Mas a revelação mais dolorosa veio 2 dias depois, da minha prima Sofia, que me ligou depois de saber da minha visita aos meus pais. Não suporto ver você machucada desse jeito, disse ela depois de confirmar que eu estava sozinha e sentada. Você merece saber a verdade. Segundo Sofia, a rica família conservadora de Jackson havia expressado preocupação com a minha inclusão em eventos de casamento. Eles achavam minhas escolhas de estilo de vida problemáticas, um termo tão vago que poderia abranger qualquer coisa, desde o meu foco na carreira até minhas postagens ocasionais nas redes sociais apoiando causas progressistas. Eles mencionaram especificamente suas tatuagens, continuou Sofia relutantemente, e o fato de que você não está, nas palavras deles, acomodada na sua idade.
Havia algo sobre algumas fotos daquele festival de música do verão passado, em que você estava, vestida de forma inadequada. Lembrei-me daquelas fotos tiradas no Lollapalooza, onde eu usava um top curto e shorts como a maioria dos participantes no calor de agosto. Nada escandaloso, mas aparentemente ofensivo à sensibilidade dos Taylors. E Amanda, meus pais, eles estão simplesmente concordando com isso? Minha voz falhou, apesar do meu esforço para manter a compostura. Amanda não queria causar problemas com os futuros sogros, explicou Sofia gentilmente. E seus pais? Eles estão preocupados em prejudicar o relacionamento com os Taylors. O pai do Jackson aparentemente se ofereceu para apresentar seu pai a alguns clientes em potencial de alto perfil. A traição me atingiu profundamente, sabendo que minha irmã havia escolhido apaziguar seus futuros sogros em vez de me defender, que meus pais haviam concordado com a exclusão para manter a paz e potencialmente se beneficiar financeiramente. Com as mãos trêmulas, liguei para Amanda naquela noite, determinada a ouvir a verdade diretamente dela. Eu sei de tudo, Amanda, eu disse quando ela atendeu, com a voz mais firme do que eu me sentia, sobre o motivo de não ter sido convidada para a festa de noivado. Seu silêncio confirmou a história de Sofia antes que ela finalmente falasse. Marissa, me desculpe. Eu não sabia como te contar. Você poderia ter começado com a verdade, respondi. Em vez de me deixar descobrir por outros que a família do seu noivo acha que eu não sou boa o suficiente para ir à sua festa de noivado. Não é bem assim, protestou ela, fraca. Eles são apenas tradicionais e estão contribuindo muito financeiramente para o casamento e tudo mais. Então, estou sendo excluída porque eles estão pagando? Por favor, tente entender, ela implorou. Isso é muito importante para Jackson e para mim. A família dele tem conexões que vão ajudar no nosso futuro. Você não consegue entender isso de uma vez? Entendeu? Estar escondida como um segredo vergonhoso da festa de noivado da minha própria irmã? A dor no meu peito agora era física, um peso esmagador que dificultava a respiração. É só um evento, disse ela. Você estará no casamento, é claro. Estarei? Ou isso vai depender de eu remover minhas tatuagens e fingir ser outra pessoa até lá? A conversa terminou com nós duas chorando e sem solução. Passei a noite encolhida no sofá, sentindo o peso da traição. Todos sabiam, menos eu. Meus pais ajudaram a forjar a mentira. Minha irmã priorizou a nova família em detrimento do relacionamento comigo. O sono me fugia enquanto eu folheava anos de fotos minhas com Amanda, me perguntando se nossa relação próxima havia sido uma ilusão o tempo todo. Pela manhã, minha tristeza havia se calcificado em algo mais sólido, uma casca protetora ao redor do meu coração ferido. 2 dias depois, ainda me recuperando da confirmação de Amanda, tomei a decisão impulsiva de dirigir até a casa dos meus pais depois do trabalho. Não liguei antes, na esperança de pegá-los desprevenidos e finalmente ter uma conversa franca sobre tudo o que tinha acontecido. Ao estacionar na garagem deles por volta das 7h30, notei que os 2 carros estavam lá, mas decidi não tocar a campainha. Em vez disso, usei minha chave para entrar silenciosamente, querendo um momento para me recompor antes do confronto inevitável. Eu tinha acabado de fechar a porta da frente quando ouvi a voz da minha mãe vindo da cozinha. Seu tom baixo, mas claro na casa silenciosa. Dissemos a Marissa que não era nada de especial, apenas um encontro casual. Acho que ela acreditou na gente. Fiquei paralisada, com a mão ainda na maçaneta, quando a voz mais grave do meu pai respondeu: ela vai superar. Você sabe como ela pode ser dramática às vezes. Lembra da confusão que ela fez quando perdemos aquela exposição de arte dela na faculdade? Minha mãe suspirou alto. Só espero que ela só descubra a festa de verdade depois que ela acabar. A senhora Taylor foi bem específica sobre querer um clima especial. Ela mencionou as fotos da Marissa no Instagram de novo ontem. É por isso que eu disse às meninas para tomarem cuidado com o que postam online. Meu pai resmungou. Reputação profissional importa. Bem, a mãe do Jackson disse que estava preocupada que a Marissa pudesse causar uma cena ou envergonhá-los na frente dos amigos. Algo sobre ela ser muito franca. A traição que eu sentira antes não era nada comparada à onda de mágoa que me invadiu agora. Fiquei paralisada, incapaz de me mexer, enquanto a conversa continuava.
A Amanda pareceu aliviada quando concordamos que a Marissa não deveria vir, continuou minha mãe. Ela disse que eles se distanciaram de qualquer maneira desde que ela conheceu o Jackson. Ainda bem que só mostramos as fotos casuais da família para Marissa depois, acrescentou meu pai. Não precisa que ela veja o que perdeu. A senhora Taylor fez um comentário sobre a incapacidade de Marissa de se encaixar na sociedade, disse minha mãe, com a voz ainda mais grave. Ela perguntou se ela era adotada. Em vez de ofegar ou gritar, me vi recuando silenciosamente, em direção à porta pela qual havia entrado momentos antes. Saí sem fazer barulho. O ar frio da noite foi um choque contra meu rosto corado. No meu carro, estacionado na rua onde não o veriam da janela da cozinha, finalmente deixei as lágrimas rolarem. Não eram as lágrimas quentes e raivosas que eu poderia esperar, mas lágrimas silenciosas que pareciam drenar algo essencial de mim a cada gota. A viagem de volta para o meu apartamento passou num borrão, a memória muscular me guiando para casa enquanto minha mente repetia fragmentos da conversa que eu ouvirá. Cada palavra era outro pequeno corte, outra confirmação de que a família que eu pensava ter, os relacionamentos que eu valorizava e cultivava, foram construídos sobre condições que eu não havia conseguido cumprir. Meu apartamento estava estranhamente silencioso quando entrei, o espaço familiar de repente se tornou estranho. Eu me movia de cômodo em cômodo, tocando objetos que representavam minha vida, as escolhas que fiz, a pessoa que me tornei, fotos de viagens tiradas sozinha ou com amigos em vez de família, livros que moldaram minha visão de mundo, o certificado emoldurado do meu prêmio de marketing do ano passado que meus pais reconheceram com um breve "que legal, querida". No meu quarto, avistei meu reflexo no espelho de corpo inteiro, tatuagens visíveis no meu pulso e tornozelo, mechas bordô refletindo a luz. Seria isso realmente tão ofensivo, tão inapropriado, que eu precisava ficar escondida da sociedade? Ou seria simplesmente que eu havia escolhido um caminho diferente, um que não priorizava a aprovação deles? A constatação me atingiu com uma clareza impressionante. Esse padrão existiu durante toda a minha vida. Toda vez que escolhi a autenticidade em vez da conformidade, houve punições sutis, pequenas exclusões, redirecionamentos gentis. A festa de noivado foi apenas o exemplo mais flagrante de algo que vinha acontecendo há anos. Sentei-me à minha mesa e abri meu laptop, um plano se formando em meio à névoa da exaustão emocional. Em poucos minutos, eu estava navegando pelas opções de voo, o cursor pairando sobre destinos que eu havia guardado para algum dia. A Costa Rica, com suas florestas tropicais exuberantes e praias tranquilas, me chamava da tela. Antes que eu pudesse me questionar, reservei um voo saindo de O'Hare na manhã seguinte, usando as economias que vinha juntando para uma reforma na cozinha. O e-mail de confirmação chegou à minha caixa de entrada a 1h30 da manhã, uma permissão digital para escapar. Fiz as malas metodicamente, apesar do meu cansaço, selecionando roupas adequadas para o clima tropical e a aventura deliberadamente, incluindo itens que minha família poderia considerar inapropriados, tops curtos, shorts, o biquíni que eu havia comprado, mas nunca usado devido à persistente consciência corporal incutida pelas críticas sutis da minha mãe. Às 3h da manhã, escrevi um breve e-mail para meu supervisor explicando que uma emergência familiar exigia licença imediata, solicitando 2 semanas de folga do meu tempo acumulado de férias. Profissional, mesmo em crise, anexei um breve resumo do andamento do meu projeto atual e sugestões de remanejamentos temporários. Ao amanhecer, rabisquei um bilhete no meu bloco de notas da cozinha. Aproveite a festa. Não se preocupe comigo. Deixei-o no balcão, sabendo que meus pais tinham uma chave reserva que provavelmente usariam quando eu não atendesse às ligações. A brevidade do bilhete era deliberada, sem oferecer explicações ou locais, sem oportunidade para eles me seguirem ou interferirem. O Uber chegou às 5h30. As ruas da cidade estavam silenciosas enquanto nos dirigíamos para O'Hare. Eu me sentia estranhamente calmo, como se tivesse saído do meu corpo e estivesse observando outra pessoa tomar essas decisões ousadas e impulsivas. Só quando o avião decolou é que finalmente desliguei o celular, cortando o último fio que me ligava à vida e à família que eu estava temporariamente deixando para trás. No momento em que o avião decolou, um peso saiu do meu peito. Pela primeira vez em semanas, consegui respirar sem aquela pressão opressiva da traição. Enquanto Chicago encolhia sob nós, senti uma onda de libertação, uma euforia selvagem misturada com uma tristeza persistente. Meu celular, agora desligado e guardado na bolsa, representava todas as expectativas e explicações que eu estava temporariamente abandonando.
7 horas depois, sair do aeroporto de São José para a tarde úmida da Costa Rica foi como entrar em outro mundo. O ar estava carregado de aromas desconhecidos, terra rica e flores tropicais. Palmeiras balançavam contra um céu perfeitamente azul, tão diferente da primavera cinzenta de Chicago que eu havia deixado para trás. Peguei um ônibus para Manuel Antônio, uma área costeira conhecida por seu parque nacional e praias. Meu lar pelas 2 semanas seguintes foi um pequeno hotel à beira-mar chamado Casa Marina, um conjunto de bangalos com pinturas vibrantes, situados entre jardins floridos. O modesto estabelecimento era administrado por uma família local e, ao fazer o check-in, a filha do proprietário, Helena, me recebeu com um calor genuíno que eu não sentia há muito tempo. "Você está só viajando?" ela perguntou, me entregando um copo gelado de suco de abacaxi fresco. "Sim, só eu", respondi, surpreso com quão certas aquelas palavras pareciam. Meu bangalô era simples, mas charmoso, com uma pequena varanda de frente para o mar. Naquela primeira noite, sentei-me lá enquanto o pôr do sol pintava o céu em tons de laranja e rosa, observando as ondas quebrando e ouvindo o canto dos pássaros desconhecidos. A vastidão do oceano à minha frente colocava meus problemas em perspectiva, fazendo-os parecer menores diante de tamanha majestade natural. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez desde que descobri a farsa da festa de noivado. A combinação de exaustão emocional, fadiga da viagem e o som rítmico das ondas criou o sedativo perfeito. Acordei com a luz do sol filtrando-se pelas persianas de bambu, momentaneamente desorientada antes de me lembrar da minha fuga impulsiva. Depois de um café da manhã com frutas tropicais frescas e um café forte da Costa Rica, fui até a praia, estendi minha toalha na areia quente e abri um livro que eu queria ler há meses. O simples prazer de ler sem interrupção, sem checar o celular a cada poucos minutos, parecia uma indulgência que eu havia me negado por muito tempo. Por volta do meio-dia, notei uma jovem mais ou menos da minha idade arrumando uma mesinha perto da entrada da praia com uma placa anunciando passeios ecológicos. Algo em seu rosto aberto e amigável me fez aproximar. "Você está procurando aventura?", perguntou ela em um inglês com sotaque, me oferecendo um folheto. "Meu nome é Sofia. Minha família organiza passeios no Parque Nacional e arredores." "Talvez sim", respondi, me surpreendendo. Aventura não era o que eu normalmente buscava nas férias, preferindo museus e restaurantes a desafios físicos. Sofia estudou meu rosto com uma perspicácia inesperada. "Você parece triste", observou ela com franqueza, como se tivesse vindo aqui para escapar de alguma coisa. Sua franqueza foi revigorante depois de meses de evasivas e meias-verdades da minha família. "É tão óbvio assim?" Ela sorriu gentilmente. "Muitas pessoas vêm para a Costa Rica fugindo de alguma coisa. A diferença é se elas também encontram algo para onde correr." Essa conversa levou à minha primeira aventura de verdade, uma caminhada guiada pelo Parque Nacional Manuel Antônio na manhã seguinte, com Sofia como guia e outros 4 viajantes, um casal aposentado do Canadá, Todd e Melanie, e 2 viajantes solitárias na faixa dos 30 anos, Jace, da Austrália, e Diane, de Seattle. Enquanto seguíamos trilhas na selva, avistando macacos, preguiças e pássaros coloridos, nosso pequeno grupo começou a conversar tranquilamente. Quando chegamos a uma cachoeira escondida onde paramos para nadar, me senti à vontade o suficiente para compartilhar pedaços da minha história. Quando Jace perguntou por que eu estava viajando sozinha, "Minha irmã vai se casar", comecei. E de alguma forma a história toda se desenrolou, a bela selva contrastando fortemente com a dinâmica familiar feia que eu descrevia. Em vez do silêncio constrangedor que eu temia, fui recebida com indignação e compreensão validadoras. "Sua própria irmã te excluiu porque os sogros dela acham que você não é recatada o suficiente", exclamou Jace. "Isso é um absurdo." "Meu irmão fez algo parecido", compartilhou Diane. "A esposa dele decidiu que eu não era refinado o suficiente para o casamento deles no clube de campo. Doeu por anos até eu perceber que refletia as inseguranças deles, não o meu valor." "Você fez a coisa certa vindo para cá", acrescentou Todd, com os cantos dos olhos gentis franzindo. "Às vezes é preciso distância para enxergar com clareza." A validação deles foi um bálsamo para o meu espírito ferido. Esses estranhos conseguiam enxergar a injustiça com clareza sem a história e a dinâmica complicadas que minha família usava para normalizar seu comportamento. Nos dias seguintes, juntei-me a esse grupo de viagem recém-formado para mais aventuras.
Eu me vi praticando tirolesa pela copa das árvores da floresta tropical, apesar do medo de altura que sempre tive, gritando e rindo enquanto voava entre as plataformas, a adrenalina queimando camadas de dor. Caminhei até cachoeiras remotas, aprendi a surfar em ondas suaves e, certa manhã, me voluntariei em um projeto de conservação de tartarugas marinhas, transferindo cuidadosamente os ovos para incubadoras protegidas. Cada nova experiência aumentava minha confiança, lembrando-me de que eu era capaz e corajosa de maneiras que minha família nunca reconheceu. Durante uma fogueira na praia, em nossa sexta noite na Costa Rica, Sofia nos apresentou ao seu avô, Eduardo, um homem idoso com pele bronzeada e olhos gentis, que compartilhou histórias de como era crescer na região antes que o turismo mudasse a paisagem. Quando os outros se afastaram para nadar ao luar, Eduardo permaneceu ao meu lado, sua presença me acalmando. Sofia diz que você carrega tristeza, disse-lhe simplesmente, cutucando o fogo com um graveto. Assenti, observando as faíscas subirem em direção ao céu estrelado. Família? Perguntou ele. E novamente eu assenti. As conchas mais bonitas da praia são aquelas que o oceano desaba há mais tempo, disse-lhe após uma pausa pensativa. As bordas ásperas se tornam lisas, o interior iridescente. Mas primeiro elas precisam suportar as ondas. Suas palavras permaneceram comigo naquela noite, enquanto eu começava a escrever no diário que comprei impulsivamente na loja de presentes do hotel. As páginas estavam cheias de pensamentos e sentimentos que eu nunca havia expressado completamente, nem para mim mesma, sobre a aceitação condicional da minha família e minha própria jornada rumo à autoestima. No meu 8º dia na Costa Rica, conheci Diana, uma viajante solo de 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos e uma risada contagiante, que se juntou ao nosso crescente grupo de amigos. Durante um passeio de caiaque ao pôr do sol, Diana remou ao meu lado, compartilhando sua própria história de distanciamento familiar. Meus pais me rejeitaram quando me divorciei do meu marido abusivo, ela me contou. Eles acreditavam que o divórcio era um pecado, independentemente das circunstâncias. Durante anos, tentei reconquistar a aprovação deles, diminuindo-me no processo. O que mudou? Perguntei, observando um pelicano mergulhar na água ali perto. Parei de buscar a validação deles e construí uma vida da qual me orgulhava. Cercada por pessoas que me amavam incondicionalmente. Eventualmente, alguns familiares se adaptaram, outros nunca. Aprendi a ficar em paz com ambos os resultados. A história dela ressoou profundamente, destacando meu próprio padrão de buscar aprovação de pessoas que não estavam dispostas ou eram incapazes de dá-la. Quantas decisões eu havia questionado por antecipar a desaprovação dos meus pais? Quantas vezes eu havia defendido minhas escolhas em vez de simplesmente vivê-las com confiança? O ponto de virada veio na manhã do meu 11º dia na Costa Rica. Acordei antes do amanhecer e caminhei sozinha até a praia, acomodando-me na areia para ver o sol nascer sobre o Pacífico. Enquanto a luz dourada se espalhava pela água, experimentei um momento de perfeita clareza. Meu valor não era determinado pela aceitação da minha família. A incapacidade deles de aceitar o meu autêntico refletia as limitações deles, não as minhas. Eu havia construído uma vida em Chicago repleta de trabalho significativo, amizades verdadeiras e experiências que me traziam alegria. Essa vida era valiosa e válida, independentemente de corresponder à visão dos meus pais ou de conquistar a lealdade da minha irmã. Naquele momento, tomei uma decisão. Eu voltaria para Chicago, não como uma vítima ferida em busca de reconciliação a qualquer custo, mas como uma mulher que conhecia seu próprio valor. Eu estabeleceria limites com minha família, tornando minha presença contínua em suas vidas dependente de respeito básico. E se eles não conseguissem atingir esse padrão, eu criaria uma família escolhida pelos amigos amorosos que me aceitassem plenamente. Pela primeira vez desde que descobri a farsa da festa de noivado, me senti forte o suficiente para, eventualmente, confrontar minha família sem que minha resposta emocional dependesse da reação deles. Eu poderia falar a minha verdade sem precisar que eles a validassem. Essa percepção foi mais libertadora do que a fuga espontânea para Costa Rica. Os dias restantes da minha viagem assumiram um caráter comemorativo. Ri com mais facilidade, experimentei comidas novas sem hesitar e me conectei mais profundamente com meus companheiros de viagem. Fiz uma pequena tatuagem de uma tartaruga marinha na omoplata, comemorando tanto o trabalho de conservação quanto a minha transformação pessoal, somando-se à coleção de arte corporal que, de alguma forma, havia influenciado a rejeição da minha família.
Na minha última noite, nosso grupo se reuniu para um jantar de despedida em um restaurante à beira-mar. Sob luzes de corda e estrelas, compartilhamos endereços e redes sociais, prometendo permanecer conectados. O que vocês farão quando voltarem? Perguntou Sofia enquanto caminhávamos pela praia pela última vez. Encarar minha família, respondi. Mas nos meus termos desta vez. Ela assentiu em aprovação. A Marissa que chegou há 2 semanas não poderia ter feito isso. Mas esta Marissa, gesticulou para todos Zeus, ela está pronta. Naquela noite, finalmente liguei meu celular, preparada para a enxurrada de notificações que certamente me aguardaria. Eu precisava saber o que enfrentaria ao retornar, para preparar minha estratégia para os confrontos inevitáveis. O que eu não estava preparada era para quantas mensagens haveria ou o que elas revelariam sobre o caos que meu desaparecimento havia causado na minha família. Meu celular vibrou continuamente por quase 5 minutos enquanto notificações atrasadas inundavam a minha mente. 57 chamadas perdidas, 36 mensagens de voz, mais de 100 mensagens de texto, vários e-mails marcados como urgentes, notificações de todas as plataformas de mídia social que eu usava. Sentei-me de pernas cruzadas na cama do meu bangalô, respirando fundo enquanto me preparava para analisar as evidências digitais da reação da minha família ao meu desaparecimento. Comecei com as primeiras mensagens enviadas no dia seguinte à minha partida. Da mãe: Marissa, por favor, ligue para nós. Estamos preocupados. Do pai: sua mãe está chateada. Ligue para casa imediatamente. Da Amanda: onde você está? Mamãe e papai estão surtando. Essas primeiras mensagens carregavam uma carga de aborrecimento em vez de preocupação genuína, como se minha ausência fosse um inconveniente em vez de um motivo de preocupação. Mas, à medida que eu lia as mensagens enviadas dias depois, o tom mudou drasticamente. Da mãe: por favor, nos avise que você está viva. Estamos desesperados. Do pai: entramos em contato com a polícia. Se você receber isso, por favor, responda. Da Amanda: Marissa, sinto muito por tudo. Por favor, fique bem. Por favor, volte para casa. As mensagens de voz contavam uma história semelhante de pânico crescente. As primeiras eram pedidos irritados para retornar a ligação. No 5º dia, minha mãe soluçava ao telefone, a voz do meu pai embargada enquanto implorava por qualquer sinal de que eu estava bem. As mensagens de Amanda eram as mais surpreendentes, carregadas de emoção e repetidos pedidos de desculpas. Eu nunca quis te machucar, ela chorou em uma das mensagens. Eu fui tão estúpida e superficial. Por favor, fique bem. Não posso perder minha irmã. Até Jackson havia ligado, seu tom confiante de sempre substituído por preocupação genuína. Marissa, aqui é o Jackson. O que quer que você pense de mim ou da minha família, por favor, entre em contato com a Amanda. Ela não dorme há dias. A festa de noivado não importa. Nada importa, exceto saber que você está bem. E-mails revelaram outra faceta da situação. Meu supervisor havia escrito expressando preocupação depois que meus pais entraram em contato com meu local de trabalho várias vezes. Um colega mencionou que um policial tinha passado por aqui fazendo perguntas sobre meus lugares habituais e meu estado de espírito antes de desaparecer. A informação mais reveladora veio de mensagens de texto entre mim e Tara, que aparentemente havia sido interrogada exaustivamente pela minha família. De Tara: seus pais apareceram no meu apartamento hoje. Eles acham que você fez algo drástico. Eu disse a eles que você é mais forte do que isso, mas eles não estão ouvindo. Eles estão desmoronando. De Tara: seu pai estava chorando de verdade. Amanda também veio. Ela está um desastre. Disse que a festa de noivado foi um desastre. Que ela teve algum tipo de colapso no meio quando alguém perguntou sobre você. Aparentemente, ela repreendeu a mãe de Jackson na frente de todo mundo. Me ligue quando puder. Está um caos. Continuei a rolar a página, juntando os pedaços do que havia acontecido na minha ausência através das atualizações de Tara. Segundo Tara, a festa de noivado havia sido realizada apesar do meu desaparecimento, embora com uma nuvem pairando sobre a celebração. A tensão havia sido grande desde o início, com meus pais checando seus celulares ansiosamente durante toda a noite.
O ponto de ruptura veio durante o jantar, quando a mãe de Jackson teria feito um comentário sobre membros da família que não conseguiam manter padrões adequados. Amanda, já estressada com o meu paradeiro, se levantou e denunciou publicamente a hipocrisia de excluir sua irmã por não atender a padrões sociais arbitrários, enquanto afirmava valorizar a família. Isso levou a uma cena feia em que os pais de Jackson expressaram sua decepção com o desabafo de Amanda, levando Jackson a defendê-la. A discussão se intensificou até que Amanda declarou que estava adiando os planos do casamento até que eu fosse encontrada em segurança. Os pais de Jackson saíram da festa mais cedo, junto com muitos de seus amigos, deixando meus pais dando explicações constrangedoras aos convidados restantes. O que deveria ter sido uma celebração alegre se transformou em uma crise familiar diante do círculo social da elite de Chicago. Nos dias que se seguiram, de acordo com as mensagens de Tara, meus pais registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento. Amanda suspendeu todos os planos do casamento e parentes de todo o país foram contatados para obter informações sobre meu possível paradeiro. A última mensagem de Tara, enviada ontem mesmo, mencionou que uma emissora de notícias local havia publicado um breve segmento sobre meu desaparecimento, com minha foto e um número para contato com informações. Fiquei em silêncio, atordoada, tentando absorver a magnitude do que havia acontecido. Minha ausência não só foi notada, como também catalisou uma reviravolta completa na minha família. A festa de noivado que eles priorizaram em detrimento dos meus sentimentos foi arruinada. Os relacionamentos que eles buscaram proteger com os Taylor foram prejudicados. E, o mais surpreendente, minha irmã aparentemente encontrou sua voz e sua lealdade a mim diante da minha potencial perda. Uma parte de mim, uma pequena parte vingativa da qual eu não me orgulhava, sentiu uma satisfação sombria. Eles me excluíram, ignoraram meus sentimentos e mentiram na minha cara, e tudo saiu pela culatra de forma espetacular. Mas a maior parte de mim sentiu uma mistura complexa de culpa por causar tanta preocupação e esperança de que talvez essa crise tivesse forçado uma reflexão genuína. Saí para a pequena varanda do meu bangalô, contemplando o oceano enquanto contemplava meu próximo passo. A lua lançava um caminho prateado sobre a água, lembrando-me das palavras do avô de Sofia sobre as conchas se tornarem belas ao se debaterem nas ondas. Depois de quase uma hora de reflexão, escrevi uma única mensagem de texto e enviei para meus pais, Amanda e Tara: estou segura. Precisava de um tempo sozinha. Entraremos em contato em breve. A resposta foi imediata, meu telefone enchendo-se de chamadas que eu não estava pronta para atender. Em vez disso, silenciei-o e voltei para a varanda, respirando o ar salgado e ouvindo o ritmo das ondas. Na manhã seguinte, Sofia me encontrou tomando café da manhã, sentando-se na cadeira em frente à minha, com preocupação nos olhos. Você parece preocupada, observou ela. Más notícias de casa? Expliquei a situação, mostrando a ela algumas das mensagens e descrevendo o aparente colapso que meu desaparecimento havia desencadeado. Eles se importam com você, disse ela simplesmente. Sejam quais forem os erros que cometeram, sua ausência mostrou a eles o que importa. Ou simplesmente não gostam do constrangimento que causei, retruquei, ainda incerta sobre suas verdadeiras motivações. Sofia balançou a cabeça. As pessoas não reagem assim ao mero constrangimento. Isso é medo. Medo de perder alguém que amam. Sua perspectiva me ajudou a ver a situação com mais compaixão, embora eu permanecesse cautelosa em presumir que muita coisa havia mudado. Naquela noite, enviei outra mensagem breve, voltando para Chicago em 3 dias. Entrarei em contato então. Desta vez, incluí os detalhes do meu voo, uma pequena concessão para aliviar a preocupação imediata deles, mantendo o limite de não haver comunicação direta até que eu estivesse pronta. Meus últimos dias na Costa Rica foram gastos me preparando emocionalmente para o que me esperava em casa. Diana, que havia vivenciado sua própria reconciliação familiar, me ajudou a praticar o que eu diria em vários cenários. Lembre-se, você não está mais pedindo a aprovação deles, ela me lembrou enquanto caminhávamos pela praia. Você está estabelecendo seus termos para manter o relacionamento com eles. Há uma enorme diferença entre essas posições. Geise e Diane me levaram para uma aventura de tirolesa para me dar coragem no meu último dia inteiro, insistindo que a coragem física me lembraria da minha força emocional. Se você consegue voar a 30 metros do chão, disse Geise enquanto subíamos a plataforma para a tirolesa mais longa, certamente consegue encarar sua família de cabeça erguida.
Enquanto eu voava entre as montanhas pela última vez, gritei de alegria, liberando o que restava do meu medo de voltar para casa. Independentemente do que acontecesse com minha família, eu havia encontrado algo valioso na Costa Rica, um núcleo de autoestima que não podia ser abalado pelo julgamento ou aprovação deles. Na minha última noite, Sofia e sua família ofereceram um jantar de despedida para aqueles que estavam partindo. Sob as estrelas, Eduardo ergueu o copo em um brinde. Aos bravos viajantes, disse ele, seus olhos encontrando os meus, que vieram em busca do paraíso, mas se encontraram. Embarquei no voo na manhã seguinte com o coração mais leve do que esperava, pronto para enfrentar o que quer que me aguardasse em Chicago. Enquanto o avião decolava, olhei para a paisagem verdejante que me abrigara e me transformará, agradecendo silenciosamente pelas dádivas que me dera. A viagem de volta me deu tempo para finalizar minha abordagem. Eu não me precipitaria em uma reunião familiar repleta de reações emocionais. Em vez disso, eu os encontraria em terreno neutro, manteria a compostura e articularia claramente tanto a dor que haviam causado quanto minhas expectativas para o futuro. Quando o avião começou a pousar em O'Hare, olhei para o meu reflexo na janela, notando minha pele bronzeada, o cabelo mais claro e a confiança serena nos meus olhos que não estava lá 2 semanas antes. Independentemente do que acontecesse em seguida, eu estava pronta. O ar de Chicago parecia mais frio do que eu me lembrava quando saí de O'Hare, embora tecnicamente estivesse mais quente do que quando eu saí. 2 semanas na Costa Rica tropical haviam reiniciado meu termostato interno, assim como recalibrado muitos outros aspectos da minha vida. Mandei uma mensagem para Tara do aeroporto perguntando se poderia ficar com ela por alguns dias em vez de voltar imediatamente para o meu apartamento, onde minha família poderia estar me esperando. Ela me recebeu no desembarque, me envolveu em um abraço apertado antes de se afastar para me examinar. Olha só você, disse ela, observando minha pele bronzeada e a nova confiança na minha postura. Você parece diferente. Estou, respondi simplesmente, sabendo que uma explicação completa levaria mais tempo do que tínhamos na movimentada área de embarque. No apartamento dela, enquanto comíamos comida e bebíamos vinho, compartilhei a história da minha fuga impulsiva e da transformação que havia ocorrido na Costa Rica. Tara ouvia atentamente, fazendo perguntas ponderadas e, ocasionalmente, balançando a cabeça, impressionada. Então, qual é o seu plano agora? Perguntou ela quando terminei de contar minha jornada. Vou encontrá-los amanhã, expliquei. Terra Neutra, uma cafeteria no centro da cidade, onde nenhum de nós provavelmente fará escândalo. E o que você vai dizer? Respirei fundo, relembrando as conversas que pratiquei com Diana nas praias de Manuel Antônio. A verdade, que eles me magoaram profundamente, que só permanecerei na vida deles se puderem me respeitar como sou, não como gostariam que eu fosse. Tara ergueu sua taça de vinho em saudação aos limites e ao respeito próprio. Na manhã seguinte, vesti-me com cuidado deliberado, com roupas que representavam meu eu autêntico, uma roupa estilosa, mas profissional, que incluía tatuagens visíveis e meu penteado natural. Não se tratava de provocação, mas de apresentar meu verdadeiro eu sem desculpas. Cheguei à cafeteria 20 minutos mais cedo, escolhendo uma mesa de canto tranquila, com privacidade suficiente para nossa conversa. Enquanto bebia um americano, concentrei-me em manter a calma interior que havia cultivado na Costa Rica, recusando-me a deixar a ansiedade me dominar. Meus pais chegaram primeiro, parecendo exaustos de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Os olhos da minha mãe estavam inchados de tanto chorar. A postura normalmente perfeita do meu pai estava ligeiramente curvada. Eles me viram imediatamente, com alívio estampado em seus rostos. Minha mãe correu para a frente, de braços estendidos, mas parou de repente quando não me levantei para recebê-la no abraço. Em vez disso, gesticulei para as cadeiras à minha frente, mantendo o espaço emocional e físico de que precisava para aquela conversa. Marissa, minha mãe sussurrou, deslizando para o assento. Graças a Deus você está bem. Estávamos loucos de preocupação, acrescentou meu pai, com a voz rouca de emoção. Sinto muito que você estivesse preocupada, eu disse calmamente. Não era a minha intenção. Eu só precisava de espaço para processar tudo o que aconteceu. Amanda chegou momentos depois, com Jackson surpreendentemente ao seu lado. O rosto da minha irmã estava pálido sob a maquiagem aplicada às pressas, olheiras sugerindo muitas noites sem dormir. Jackson parecia igualmente cansado, mas me encarou diretamente, algo que raramente fizera em nossas interações anteriores.
Assim que se sentaram, um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Deixei que se prolongasse, observando suas reações. Minha mãe mexia na aliança. Meu pai pigarreou várias vezes, e Amanda piscou para conter as lágrimas enquanto segurava a mão de Jackson. Finalmente, falei. Quero reconhecer que minha partida repentina lhe causou dor e preocupação. Esse não era meu objetivo, e peço desculpas pelo sofrimento que causou. Minha mãe estendeu a mão por cima da mesa, tentando segurar a minha. Querida, estamos tão felizes que você voltou. Podemos esquecer essa história da festa de noivado. Afastei delicadamente a mão dela. Não voltei para fingir que nada aconteceu. Voltei porque estou pronta para lidar com o que aconteceu e decidir o que faremos a partir daqui. As sobrancelhas do meu pai se ergueram diante do meu tom, tão diferente da minha abordagem habitual de agradar as pessoas em conflitos familiares. Marissa, cometemos um erro. Admitimos isso. Mas desaparecer por 2 semanas sem dizer uma palavra foi extremo. O que foi extremo, retruquei calmamente, foi descobrir que minha família conspirou para me excluir de uma celebração importante porque eu não atendi aos padrões de decoro de outra pessoa. O que foi extremo foi ouvir meus próprios pais discutindo como eu os envergonharia e planejando mentir para mim sobre isso. Minha mãe engasgou. Você ouviu essa conversa? Vim falar com você naquela noite. Entrei enquanto você estava na cozinha falando de mim. As lágrimas de Amanda transbordaram. Marissa, eu sinto muito, muito mesmo. Eu fui fraca e estúpida. Deixei os pais do Jackson me intimidarem e te traí da pior maneira. Jackson pigarreou. Eu também te devo um pedido de desculpas. Eu deveria ter enfrentado meus pais desde o começo. O comportamento deles foi imperdoável. Sua franqueza me surpreendeu. O que mudou? Amanda e Jackson trocaram olhares antes que ela respondesse. Tudo. Quando você desapareceu, nada mais importava. Percebi o que tinha feito. Como eu tinha magoado a pessoa que sempre esteve lá para mim. A festa de noivado foi um desastre, acrescentou Jackson. A Amanda finalmente disse à minha mãe exatamente o que pensava sobre a maneira como eles te trataram. Eu disse a ela que se eles não podiam aceitar minha irmã, também não podiam me aceitar. Amanda disse, com um toque de força recém-descoberta na voz, eu disse que não me casaria com alguém de uma família que julga as pessoas por padrões tão superficiais. Meu pai se inclinou para a frente. Causou uma cena e tanto, mas precisava ser dito. Você está defendendo o desabafo da Amanda? Perguntei, genuinamente surpreso. Sim, ele admitiu. Seu desaparecimento nos forçou a reavaliar tudo. As prioridades que havíamos estabelecido, os valores que havíamos comprometido. Ele passou a mão pelo rosto. Quando pensamos que poderíamos ter perdido você, nada mais importava. Nem os Taylors, nem sua posição social, nada. Minha mãe enfiou a mão na bolsa e tirou um lenço de papel. Fomos tão tolos, Marissa. Fico pensando em todas as vezes que fizemos você se sentir menos importante, menos valorizada que sua irmã. Todas as vezes que tentamos moldá-la em algo que você nunca quis ser, em vez de celebrar a mulher incrível que você realmente é. As palavras deles eram tudo o que eu desejaria ouvir antes da Costa Rica. Agora, eu as recebia com uma apreciação cautelosa, em vez de um alívio desesperado. Aprecio o que vocês estão dizendo, eu disse a eles. Mas preciso que entendam uma coisa. Não voltei esperando desculpas, embora sejam bem-vindas. Voltei para definir como nosso relacionamento funcionará daqui para frente, se é que continuará. O choque em seus rostos poderia ter me divertido em circunstâncias diferentes. O que vocês querem dizer com isso? Perguntou meu pai, com alarme evidente em seu tom. Quero dizer que não estou mais disposto a fazer parte de uma dinâmica familiar onde meu valor é condicional, onde sou tolerado em vez de celebrado, onde sou excluído quando inconveniente. Expus meus termos com clareza e calma. Eu compareceria aos eventos familiares, incluindo o eventual casamento de Amanda, como eu mesma. Nenhum comentário sobre minha aparência, escolhas de carreira ou vida pessoal seria tolerado. Se a família de Jackson não me aceitasse, o problema era deles, não meu, me tornando invisível. E se esses termos não forem aceitáveis para você, concluí, então precisaremos reconhecer isso e ajustar nosso relacionamento de acordo.
Prefiro um contato honesto limitado a interações regulares baseadas em fingimento. Um silêncio atordoado seguiu minha declaração. Finalmente, Amanda falou. Quero minha irmã de volta, disse ela simplesmente. Nos seus termos, custe o que custar. Jackson assentiu. E eu já disse aos meus pais que eles precisam reavaliar suas prioridades se quiserem fazer parte das nossas vidas. O casamento está adiado até resolvermos tudo. Meus pais trocaram olhares antes que meu pai respondesse. Queremos um relacionamento com você, Marissa. Estávamos errados. Terrivelmente errados. Se você estiver disposta a nos dar uma chance de provar que podemos mudar, ficaremos gratos. Não será fácil, alertei-os. Velhos padrões não desaparecem da noite para o dia. Estamos dispostos a tentar, disse minha mãe, a realmente tentar. Conversamos por quase 3 horas, cobrindo anos de mágoa e mal-entendidos acumulados. Houve lágrimas e momentos difíceis, mas também uma conexão genuína, diferente de tudo que havíamos compartilhado antes. Nenhum assunto estava fora dos limites, do sutil favoritismo deles ao meu próprio retraimento e comportamentos defensivos. Saímos da cafeteria com planos provisórios para um jantar em família no fim de semana seguinte, um que me incluísse plena e autenticamente. Quando nos separamos do lado de fora, Amanda se afastou para falar comigo em particular. Obrigada por nos dar outra chance, disse ela, com os olhos ainda vermelhos de tanto chorar. Eu não mereço isso. Não se trata do que qualquer um de nós merece, respondi. Trata-se do que escolhemos construir juntos daqui para frente. Ela me abraçou com força e, pela primeira vez em meses, retribuiu o abraço sem reservas. Nas semanas seguintes, nossa família iniciou o lento processo de reconstrução da confiança. Meus pais fizeram esforços visíveis para mudar, frequentando sessões de terapia para lidar com seus padrões de criação condicional. Meu pai até me surpreendeu fazendo perguntas atenciosas sobre minhas tatuagens, genuinamente curioso sobre seu significado, em vez de desaprová-las silenciosamente. Amanda manteve-se firme em suas exigências para que a família de Jackson me tratasse com respeito, uma postura que eventualmente levou a um relacionamento rigidamente educado, mas funcional, com meus futuros sogros. O casamento foi remarcado para a primavera seguinte, e fui oficialmente convidada para ser madrinha em uma conversa cheia de lágrimas que pareceu um verdadeiro recomeço. Minha própria transformação também continuou. Mantive contato com meus amigos costarriquenhos, planejando uma viagem de reencontro no ano seguinte. A família de Sofia me recebeu por videochamadas, tornando-se uma família escolhida que expandiu meu senso de pertencimento para além das conexões biológicas. No trabalho, negociei um horário mais flexível que permitia trabalho remoto ocasional, criando espaço tanto para avanço na carreira quanto para realização pessoal. Comecei terapia para lidar com meus próprios padrões de busca de validação e evitação de conflitos, construindo gradualmente habilidades de relacionamento mais saudáveis. Meu apartamento, antes apenas um lugar para dormir entre os turnos de trabalho, transformou-se em um verdadeiro lar, repleto de lembranças da Costa Rica e fotos do meu crescente círculo de amigos. A reforma da cozinha que eu havia adiado para minha viagem impulsiva tornou-se um projeto de fim de semana compartilhado com Amanda, reconstruindo nosso relacionamento, peça por peça. 6 meses após meu retorno, sentei-me na minha varanda recém-reformada, observando um pôr do sol em Chicago que, embora diferente do da Costa Rica, tinha sua própria beleza. Enquanto registrava os eventos do dia, refleti sobre o quão longe todos nós havíamos chegado. A cura não foi perfeita nem completa. Ainda havia momentos desconfortáveis, velhos padrões que ocasionalmente ressurgiam, mas também havia uma conexão autêntica, um esforço genuíno e uma nova base construída sobre respeito mútuo em vez de conformidade. Às vezes, precisamos partir para sermos verdadeiramente vistos. Às vezes, o ato mais corajoso não é ficar de pé e lutar, mas ir embora até que estejamos fortes o suficiente para retornar em nossos próprios termos. Aprendi que amar minha família não significava aceitar desrespeito e que estabelecer limites não era egoísmo, mas sim necessário para relacionamentos genuínos. A jornada em direção à cura não é uma linha reta, mas um caminho sinuoso com contratempos e reviravoltas inesperadas. No entanto, cada passo à frente, por menor que seja, nos aproxima da totalidade. Ao perder o que eu pensava ser minha única família, encontrei uma comunidade maior de conexão. E ao me manter firme em meu eu autêntico, paradoxalmente criei espaço para laços familiares mais profundos do que jamais imaginei ser possível.
Você já teve que se afastar de alguém que amava para se encontrar ou estabelecer limites que mudaram um relacionamento para sempre? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E se isso ressoou com você, inscreva-se e clique em curtir para ajudar outras pessoas a encontrar este canal. Lembre-se, às vezes, as experiências mais dolorosas levam às transformações mais profundas. Obrigada por ouvir minha jornada e desejo-lhe coragem na sua.